Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Magia das Histórias. No primeiro vídeo da Jornada Green, que você pode conferir aqui no canal, você descobriu que o sapo do conto A Princesa e o Sapo não teve o feitiço quebrado por um beijo de amor verdadeiro da princesa, mas sim por um ato de violência. Agora a gente vai descobrir juntos o que está por trás dessa mensagem subliminar. O conto O Príncipe Sapo ou Henrique de Ferro, que eu vou chamar aqui de A Princesa e o Sapo apenas por uma questão de facilitar a referência no senso comum, foi publicado em 1812 e tem como mensagem principal central a importância de se honrar a palavra. Quem assistiu o vídeo com a leitura comentada viu que a princesa mais nova ia sempre brincar com uma bola de ouro perto do lago, a bola caiu, o sapo foi buscar, mas ela prometeu ao sapo que o deixaria conviver com ela no castelo. Mas deu uma despertinha e fugiu da promessa. Já no castelo, com o rei, o sapo chegou exigindo o cumprimento do que foi prometido. E o rei deixou claro o que era certo a se fazer: ser correto com quem a ajudou. E essa é uma das características dos contos de fada dos irmãos Grimm, viu? O certo e o errado são muito bem definidos. E há um esforço para que o bem seja recompensado e o mal seja punido. Mas a grande surpresa da história original, a primeira publicada na compilação, é que o feitiço do sapo, que era na verdade um príncipe, não foi quebrado com um beijo de amor verdadeiro. Como vemos nas versões da Disney e até em livros infantis que são mais atuais e posteriores aos contos originais lá de 1812, no século XIX, né? E aí eu, que já estava de má vontade com essa princesa que é mimada e egoísta nessa história, esse ser humaninho que para mim é desprezível, enfim, fiquei com ódio mortal quando ela simplesmente jogou o pobre sapo longe. E para completar, o feitiço foi quebrado com esse ato de violência. Um adendo aqui que tem muita gente na internet que publicou o conto amenizando a atitude da princesa, dizendo que ela atrapalhadamente deixou o sapo cair. Mas a verdade é que na tradução do original para o português, ela jogou mesmo, ela atirou o sapo longe mesmo num acesso de raiva. E eis que surgiu a pergunta em mim: por que o feitiço foi quebrado por um ato de violência? Qual o sentido que os irmãos Grimm quiseram passar com a descrição dessa cena? E a explicação que pareceu fazer mais sentido para mim era uma só: o sofrimento, a dor, a rejeição como agente transformador para que o feitiço fosse quebrado. Mas como comprovar essa teoria? Para explicar isso, teremos que contextualizar o momento histórico em que essas histórias estavam sendo documentadas. Mas antes, um recadinho para você que está chegando agora. Nós aqui no canal lemos no primeiro vídeo o primeiro conto compilado pelos irmãos Grimm, O Príncipe Sapo ou Henrique de Ferro, mais conhecido como A Princesa e o Sapo. Todos os contos dessa jornada que nós vamos fazer aqui no canal estão nesse livro aqui, que eu tive o prazer de ir até Kassel, na Alemanha, a cidade onde os irmãos Jacob e Wilhelm Grimm viveram e publicaram essa maravilha que tem mais de 200 contos de fadas e que nós vamos conhecer juntinhos aqui no canal. A ideia é que todo mês eu traduza 2 contos, narre eles em vídeos para você e depois analisaremos juntos. Além disso, quinzenalmente teremos lives aqui no canal para tirar dúvidas e quem quiser, todos os contos traduzidos eu vou publicar no meu blog, onde você poderá encontrar outros textos meus e também resenhas de outros livros. Então me acompanhem no Instagram, @brancaandradeoficial, que lá eu vou colocar todas as atualizações para você acompanhar. Aproveito para pedir para você se inscrever aqui no canal, incentivar o projeto, curtir, comentar, compartilhar, ativar as notificações, assistir com a família, com as crianças, enfim, dá uma força para o projeto, que é um trabalho de pesquisa bacana e eu acho que vocês vão gostar de embarcar nessa jornada comigo. Dados os recados, agora vamos ao assunto principal do vídeo. Os Grimm começaram a compilar os contos difundidos por uma tradição oral na Europa no período em que estavam em Kassel, mais precisamente quando as tropas de Napoleão invadiram a cidade e lá ficaram de 1806 até outubro de 1813.
Com a presença das tropas francesas, a Alemanha começava a tentar solidificar a sua identidade cultural e nacional. E os Grimm tiveram um papel muito importante nisso, por meio dos contos de fadas que eles compilaram nesse exemplar que eu mostrei para vocês, e também com a iniciação do Deutsches Wörterbuch, que é o dicionário alemão. Em 1838, eles começaram esse projeto monumental, mas não chegaram a concluir. A ideia era registrar a história da língua alemã do século VIII ao século XX. Eles morreram sem concluir esse projeto, que só foi terminado 107 anos depois. Esses estudos culminaram na criação do Museu de Kassel, que é o Grimmwelt, que eu tive o prazer de conhecer e que conta toda a história do idioma alemão. E lá também estão as histórias dos irmãos Grimm. Esse período histórico em que os irmãos Grimm compilaram os contos de fadas ficou conhecido como romantismo alemão ou romantismo, que surgiu como um movimento de contracultura, com o propósito principal de questionar o movimento anterior, quem se lembra? Do Iluminismo, mais conhecido como Século das Luzes. O Iluminismo surgiu em meados do século XVII e foi um movimento de produção intelectual muito intensa, que culminou com a Revolução Francesa. O Iluminismo tinha como principais ideais o fortalecimento da razão, da mente, do pensamento, do conhecimento, da liberdade individual. A metáfora de levar luz às sombras tinha como mecanismo principal fortalecer o pensamento. Por isso, tanta produção intelectual na época, tanta produção científica e a ampliação de tantas correntes filosóficas. Mas ele também questionava o poder da Igreja e queria derrubar a monarquia absolutista. Para os iluministas, o poder era do povo. As trevas eram o período medieval, que vieram antes. Os pensadores eram Voltaire, Rousseau, Montesquieu e Diderot. Todos eles embasaram as luzes até 1815, quando o Iluminismo decaiu. Antes da derrocada do Iluminismo, em 1797, já começava na Alemanha e depois se espalharia pela Europa inteira um movimento conhecido como romantismo alemão. Para os românticos, a lógica da razão não tem o menor sentido sem as emoções, sem levar em consideração o sentir. Quem começa esse movimento são os irmãos August e Friedrich Schlegel, com Novalis, que era um poeta jovem e o autor de obras dramáticas como Ludwig Tieck, e os filósofos Schelling e Schleiermacher, todos unidos pela revista Ateneu. Logo, o movimento contagiou a literatura e também a poesia. Conquistou Goethe e Schiller, na música Beethoven e Brahms, e as artes plásticas também foram conquistadas pelas escolas de Frankfurt e de Berlim. Mas, Branca, o que isso tudo tem a ver com a quebra do feitiço do sapo? Calma, que a gente vai chegar lá. O movimento romântico acreditava que a razão do iluminismo, que perdurou durante as guerras napoleônicas, afetando a cultura e também o nacionalismo alemão, roubavam do mundo, a razão roubava do mundo o seu encantamento e o vínculo com o sobrenatural. O mundo dos românticos não é, nem nunca foi, e nunca será uma equação exata. Cada um pode compreender o mundo como sentir que deve. A técnica na obra de arte, por exemplo, nessa época, deixa de ser tão importante e dá lugar ao que ela faz sentir e refletir. O místico passa a ser fascinante, Deus passa a ser um amigo íntimo e a natureza passa a ser um lugar de conexão e autoconhecimento. Por isso, tantos bosques e florestas nos contos dos irmãos Grimm. E um dos grandes nomes do romantismo é o de Johann Wolfgang von Goethe, um dos escritores mais aclamados da Alemanha, que apesar de mais velho que os irmãos Grimm, foi contemporâneo deles. Não eram amigos, mas se respeitavam, apesar das divergências, e se corresponderam por cerca de 20 anos. Essas trocas chegaram a ser mencionadas no livro Goethe und die Brüder Grimm. E uma das marcas da literatura de Goethe, principalmente no famoso livro Os Sofrimentos do Jovem Werther, em que o personagem principal troca cartas com um amigo
sobre a dor que sente por não ser correspondido por sua amada. Esse livro, na época, inclusive, gerou uma onda de suicídios entre jovens alemães chamada de efeito Werther. Uma das marcas é que, segundo os estudiosos, Goethe utilizava o sofrimento como um agente catalisador do autoconhecimento, do amadurecimento pessoal. Possivelmente, essa característica foi passada para os Grimm, imersos no mesmo movimento cultural. E daí, o feitiço ter sido quebrado de forma violenta. A quebra de feitiço com um beijo de amor verdadeiro só vai aparecer pela primeira vez em A Bela Adormecida, na versão dos Grimm. E só essa princesa tem o feitiço quebrado com um beijo no compilado, viu? O beijo de amor verdadeiro só vai se popularizar mesmo depois, muito tempo depois, com a Disney, que tinha um apelo político grande para fazer as meninas da geração acreditarem que um casamento era um excelente negócio. E aí vira uma festa de princesa sendo acordada com um beijo. Para se ter uma ideia, na versão da Bela Adormecida de Perrault, que é pré-iluminista, que primava também pela moral e pelos bons costumes franceses, a Bela Adormecida acorda simplesmente porque os 100 anos do feitiço se passaram. O príncipe está lá ajoelhado do lado dela e o feitiço se quebra sozinho. Até porque, gente, vamos combinar aqui, convenhamos, beijar uma mulher inconsciente dormindo é, no mínimo, importunação sexual. Da onde tiraram a ideia de romantizar um abuso, um beijo forçado, um beijo com uma mulher inconsciente? Mas isso é assunto para outro vídeo, a gente fala depois. Então essa é a minha conclusão após uma longa pesquisa sobre os motivos do sapo virar príncipe, ou seja, só passar por uma metamorfose evolutiva após ser rejeitado por quem amava. E não é que isso acontece na vida de todos nós até hoje, a gente só aprende depois que a gente apanha um pouquinho? Estava lá a lição nos contos de fadas. E entre luz e trevas e romantismos, a lição que fica é: o sapo masoquista casou com quem esnobava ele. Então você, princesa, segredinho aqui nosso, tá? Que acha ainda que se declarar pro sapo ajuda, esquece isso. Os Grimm praticamente deram, no primeiro conto do compilado, o manual do Pisa que eu gamo, e foram ignorados completamente nesse sentido quando vieram as versões da Disney. Esse foi o segundo vídeo da nossa jornada Grimm aqui no Na Magia das Histórias. Na semana que vem eu vou fazer uma live para tirar dúvidas aqui no canal de tudo isso que eu conversei aqui com vocês, viu? O ponto de vista é um pouquinho diferentão, mas eu acho que vocês vão gostar. Então, mandem suas perguntas aqui nos comentários ou também por DM lá no meu Instagram, @brancaandradeoficial, que eu vou responder tudo aqui semana que vem, ao vivo.